Nesse vídeo eu vou contar uma coisa bastante pessoal, que é, se eu pudesse voltar atrás, durante a minha faculdade, eu faria algumas coisas bem diferentes do que eu fiz. Não porque o que eu fiz foi muito errado, ou deu tudo errado, ou a minha formação, eu errei muito com o que eu fiz, nada disso. Eu sou muito grata por tudo que eu fiz, por tudo que eu vivi durante a minha graduação. Mas, de fato, tem algumas coisas que eu acho que eu faria diferente e eu quero compartilhar no fundo do meu coração com vocês, para vocês refletirem também. Eu não vou falar de ciência, não vou falar de trabalho, indústria e ciência aplicada e conexão, indústria, faculdade, eu não quero falar disso. Eu quero falar de ansiedade, eu quero falar de preocupações, de pressa, de vontade de melhorar e de fazer sempre mais, e às vezes isso nos impede de olhar para o presente e olhar para aquilo que a gente está fazendo. E eu quero falar de escolhas que a gente toma e que, claro, cada escolha é uma renúncia, e as nossas escolhas lá atrás a gente não pode voltar atrás, e muitas vezes a gente consegue consertar algumas coisas que a gente escolheu e que não foi muito bom ter escolhido. Então eu quero falar sobre isso e contar meu caso, contar minhas experiências pessoais em relação a isso, e claro, tudo isso vinculado à minha faculdade. Um primeiro ponto que eu acho complicado é que a gente é muito novo para escolher a nossa faculdade. Com 17 anos, ou às vezes até menos, a gente já tem que ter uma noção do que a gente quer fazer para a gente ter o nível de estudos, porque sei lá, se você quiser passar em medicina, você vai precisar estudar muito mais desde o primeiro ano do ensino médio. E dependendo do curso, você precisa já entender aonde que você vai morar, as possibilidades, como que é, porque a faculdade X, ela só tem tais lugares, a Y é assim, assim, assado. Então, você já precisa ir preparando o terreno, de acordo com o que você vai fazer, com o que você quer. Então, com 18 anos, eu acho, e na verdade aconteceu comigo, você é muito novo para decidir uma coisa. Então, primeira coisa que aconteceu comigo, eu não comecei na engenharia de alimentos, eu comecei na bioquímica. Eu mudei de curso, eu fiz 2 anos e meio de bioquímica. E foi muito bom, eu fiz muitas amizades na bioquímica fortes, que eu tenho até hoje. Eu aprendi muita coisa, eu ganhei uma base de química muito maior do que se eu tivesse feito a engenharia de alimentos. Então, assim, eu vejo muitas vantagens nesse processo. Mas, assim, ou seja, foi uma decisão que eu tive que voltar atrás. E isso é muito normal, isso acontece, faz parte do processo. Então, o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês é que, assim, mudar de ideia, pensar que você, na verdade, quer fazer outra coisa, não é um fracasso. Muito pelo contrário, é você se descobrindo. Gente, meu gato tá aqui no fundo. Ludi! Ela tá aqui brincando, e aí quando ela brinca, ela começa a miar. Deixa eu ver se eu pego ela aqui, peraí. Ó, e minha gata, ela brinca com coisas aleatórias, ó. Ela tava com essa caneta aqui e começou a miar que nem uma louca. Deixa eu esconder a caneta. Enfim, se você mudou de ideia, é porque você descobriu algo novo em você. E isso é muito legal, porque você aprendeu algo a mais sobre você que você não sabia antes. Então, essa coisa de você tomar uma decisão diferente, mudar de caminho, mudar o processo, naquela decisão anterior, você aprendeu alguma coisa, com certeza, você já é diferente de quem teve uma trajetória linear, que não teve que mudar de ideia, de escolha. E isso, você precisa aprender a trazer valor para isso, sabe? A ver valor disso, porque você já é diferenciado. Igual eu falei para vocês, no meu caso, uma coisa que eu percebi, assim, é que eu tive uma base de química mais da hora, assim. Então, para mim foi muito bom, porque eu consegui, assim, me desenvolver bem nessa parte de química. Então, e é uma das coisas que eu gosto. Então, olha só para vocês verem que interessante. Não foi uma coisa absurda ter mudado de curso, mas na época, vocês sabem o que eu achei? Eu fiquei, meu Deus, como eu sou péssima. Fiz 2 anos e meio de uma coisa que eu não vou usar na minha vida, sabe? Fiz todo o drama, mas enfim, à toa. Outro ponto que me pegou na faculdade, eu tinha um medo de ser atrasada na vida. E essa mudança de curso me pegou. E aí eu fiquei a faculdade inteira querendo fazer tudo correndo. Querendo, ai meu Deus, eu preciso fazer logo as minhas 1000 iniciações científicas, eu preciso formar logo, eu preciso terminar logo isso, aquilo, fazer aquilo. E, gente, calma, né? Eu queria formar com 5 anos, mesmo tendo mudado de curso, olha que absurdo. E assim, pra quê? Pra que essa pressa?
Porque você vai chegar lá, beleza, eu formei com 24 anos, legal, formei com 25, 26. No fim das contas, assim, não é isso que vai fazer uma diferença na sua vida. Claro, né, assim, eu não tô falando de, meu Deus, eu preciso terminar a faculdade logo para eu poder trabalhar e ajudar minha família, ou eu preciso, sei lá, eu tenho um filho e eu preciso formar logo. Eu sei que tem contextos diferentes, mas se você não tem nada que te prenda, assim, urgente para você formar, para que tanta pressa? Para que tanto alvoroço, tá? Aprenda a confiar no processo, a ter calma nesses momentos aí de lentidão. E outro ponto, que até é linkado com isso que eu comentei com vocês, de medo de atrasar na vida e formar rápido, enfim, é que eu tinha muita pressa. Pressa do mestrado, pressa do doutorado. Então, eu estava na graduação, por exemplo, e no final eu já começava a pensar, meu Deus, eu preciso estudar para o mestrado. E aí eu estava terminando o mestrado, e aí eu já estava assim, meu Deus, eu preciso já pensar no doutorado. E essa pressa me fez não viver certas experiências e me fez não aproveitar as experiências que eu estava vivendo com tanta intensidade como eu deveria. Então, por exemplo, essa preocupação tão grande em fazer logo um mestrado me fez, por exemplo, não me dedicar tanto ao meu TCC. Foi muito bom o TCC, eu fiz na França durante o intercâmbio, e depois eu tive um último período para poder traduzir ele, né, para português, para poder apresentar. E foi legal o trabalho, deu tudo certo, mas assim, foi um período, o último período da faculdade, que eu estava tão lá na frente, procurando, pensando no que eu ia fazer depois, e estudando para o mestrado, que eu não vivi de maneira que eu poderia ter vivido, sabe? Não experienciei tão bem como poderia ter experienciado. E essa pressa, realmente ela faz isso com a gente esquece de viver o aqui e o agora. E isso se aplica para tudo, tá? E essa palavra que eu tô falando para vocês, eu tô refletindo aqui, gente, como que eu sou assim até hoje, com muitas coisas. E isso só atrapalha a gente, assim, não é legal, porque a gente realmente deixa de viver as experiências do presente. Para vocês verem como essa questão da pressa e de formar logo foi tão intenso para mim, que eu perdi oportunidades por causa disso. Eu ia fazer um intercâmbio para Colômbia. Isso foi bem no comecinho que eu mudei para alimentos. Eu tive a oportunidade de tentar esse intercâmbio. E assim, não foi só o motivo de me formar logo, mas foi também o motivo de que era um intercâmbio que eu não ia ter bolsa 100%. Eu ia ter hospedagem e a faculdade lá de graça, mas eu ia ter que pagar a alimentação. Então eu fiquei com muita preocupação do quanto isso poderia pesar minha família, né? Mas assim, não foi só por isso, foi também a pressa. Eu acho que me pegou de pensar, meu Deus, eu vou fazer esse intercâmbio, e esse intercâmbio eu tava com medo de não aproveitar as disciplinas que eu fizesse lá, sabe? Então, eu falei, meu Deus, eu vou fazer, eu acho que era 9 meses de intercâmbio, depois eu vou voltar, vou ter que fazer, tipo, tudo, vou atrasar praticamente um ano da faculdade. E eu deixei uma oportunidade top dessa passar. Depois, graças a Deus, eu já estava com outra cabeça, e aí eu fui para a França, fiz meu intercâmbio lá. Na França também eu já estava mais segura de que eu ia aproveitar algumas disciplinas, então não ia ser um ano em vão, entre aspas, olha que horror. Mas assim, para vocês verem como que às vezes a pressa faz a gente perder oportunidades bacanas. E aí, gente, que bom, graças a Deus eu fui para a França, porque lá eu mudei assim minha mentalidade. Eu aprendi muita coisa diferente. Tem um vídeo que eu falo sobre a faculdade pública e particular, a diferença entre elas, e eu falo que a faculdade pública, ela, além de ser mais fácil você conseguir intercâmbio, você aprende muitas coisas no ponto de vista pessoal, um pouco mais do que na faculdade particular. E uma coisa muito curiosa que o intercâmbio da França me ensinou foi, assim, aspectos pessoais mesmo, como pessoa, cultura. E, gente, que bagagem, assim, eu me transformei. Eu voltei, assim, uma outra Bel. Eu comecei a perceber um pouco mais, eu ainda estava um pouco ansiosa e com pressa, mas eu comecei a perceber um pouco mais o quanto que as experiências, elas valem muito. O quanto que, assim, a gente tem que aproveitar aquilo, as oportunidades que a gente está vivendo, naquele momento, e experienciar aquilo. E eu vou dar um exemplo bobo que eu aprendi lá na França, mas que impacta minha vida inteira até hoje.
Os franceses, eles têm as estações do ano bem definidinhas, né? E eles vivem bem cada estação do ano. Então, por exemplo, no inverno, eles aproveitam muito o inverno, eles fazem programas de inverno. E eles não ficam, claro, tem um certo saudosismo do verão? Tem, mas eles não ficam tão apegados assim. Eles aproveitam o inverno, porque eles sabem que vai passar. Aí chega a primavera, eles têm programas de primavera. Chega o verão, eles têm programas de verão. E aí o verão, eles realmente assim, ficam muito felizes, porque o verão deles é, assim, o verão mesmo de ficar muito quente é mais curtinho. Então, assim, eles comem do lado de fora, os restaurantes, não tem restaurante, não tem gente dentro do restaurante, todo mundo quer ficar do lado de fora, quer curtir, assim, o clima. E isso, gente, me impactou de uma maneira, porque eu falei assim, é você justamente viver a estação da sua vida e aproveitar aquela estação da maneira e com aquilo que ela te oferece, sabe? Então, assim, se eu tô vivendo um inverno na minha vida, se eu tô vivendo um momento talvez mais triste da minha vida, vamos fazer uma analogia, né, de inverno a coisa triste, o que eu não acho muito saudável de fazer, mas, né, tem gente que gosta de inverno, eu gosto também, mas enfim, tem essa pegada, né? Então, assim, aproveite os invernos com programações de inverno, sabe? Então, aproveite a faculdade. Ah, mas na faculdade eu não tenho dinheiro para pagar nada. Meu, aproveita essa fase, às vezes, que você não tá trabalhando, que você tá só estudando, para você dedicar aos estudos, se você puder fazer isso. E vai viver uma vidinha mais simples ali, vai estar longe da família, vai estar comendo na RU, mas aproveita essa estação. Porque essa estação ela vai passar. E aí você vai entrar numa outra estação. Aí na hora que você estiver trabalhando, ou você tá no mestrado, vamos ali, aproveita o mestrado, sabe? Não fica já pensando no doutorado, né? Aproveita a primavera, não fica já pensando no outono, sabe? Então, aproveita cada estação com cada coisa que ela pode te oferecer. Por exemplo, eu tive 2 intercâmbios. Eu fui para a França na graduação e fui para a Espanha no doutorado. E a França eu aproveitei muito, aprendi muito, mas eu ainda tinha aquele apego à minha família, assim, de, meu Deus, que saudade. Então tinha dias que eu ficava jururu, sabe? Nossa, eu tô longe de casa. Então, assim, eu não deixei de crescer, eu não deixei de aproveitar, mas eu ainda tinha dias que eu ainda ficava, assim, para baixo. E assim, é normal, gente, faz parte da vida. Só que aí, quando eu fui pra Espanha, como eu tava mais madura, e já foi no segundo momento de morar fora por um tempo, né, e sabia que eu ia ficar um ano e pouco sem ver minha família, eu não tive esses momentos do jururu, porque eu sabia que ia passar, era uma estação, né, então eu vivia melhor ainda, eu aprendi mais coisa ainda, eu conseguia, assim, extrair mais ainda desse momento. Então, assim, eu só tô mostrando, assim, fazendo essa comparação dos meus 2 intercâmbios para dizer para vocês que, assim, quando a gente está vivendo aquele momento específico, se a gente não aproveita aquele momento, se a gente fica ou nostálgico pensando no passado, ou futurista pensando no que você vai fazer depois, você deixa de aproveitar aquilo e aí depois você perdeu. Acabou, aquela estação vai ser só ano que vem. E aí você não viveu aquilo que você queria viver, entendeu? Então, viva o hoje. Outra coisa, tudo relacionado à ansiedade, se é que vocês podem perceber. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia trabalhar em indústria, que eu ia ser acadêmica, que eu ia fazer mestrado, doutorado, e que eu gostava muito de tecnologia, né, de alimentos. Então, assim, a parte de processamentos, entender a parte química do negócio. Lembra que eu falei com vocês da química, que eu gostei? Então, química de alimentos me fascinava, tecnologia de panificação, leites derivados, era isso que eu gostava. Matéria de engenharia pesada mesmo, cálculos, eu detestava. E eu falava assim, eu nunca vou usar, eu não vou trabalhar com isso. E aí, sabe o que eu fiz? Eu focava tanto nas disciplinas que eu gostava, que eu, assim, estudava para passar só. Sabe aquela coisa assim, que você só estuda para você ir bem na prova, mas você não quer aprender, assim, de internalizar para você mesmo? E aí, eu não me dediquei tanto a essas disciplinas. Engraçado que aí, hoje eu lembro muito ainda de disciplinas que eu me dedicava mais, que eu estudava até além, né? E essas disciplinas que eu só estudei para passar, eu não lembro muita coisa. E hoje, o que aconteceu? Eu trabalho numa empresa de engenharia. Olha só, como que é curioso. Eu tô trabalhando numa coisa em que eu falei lá atrás que eu nunca ia trabalhar. E hoje eu amo o que eu faço. Então, um outro aprendizado é esse também.
Não tenta prever um futuro. Claro, é legal você já mostrar, você já ter umas inclinações, mas assim, cuidado para não ficar, às vezes, definido demais e deixar de aproveitar coisas que talvez podem não ser tão, assim, maravilhosas ali no começo, mas que você pode acabar usando, viu? Cuidado. Outro ponto. Eu não entendi a importância do network. E eu não tava nem aí. Tentar saber um pouco mais sobre os veteranos, pessoas que já estavam trabalhando, fazer um LinkedIn legal. Eu não sei se na minha época tinha LinkedIn, acho que já tinha. Mas dá pra vocês verem, assim, nem sabia se tinha LinkedIn. Às vezes a gente acha que não, tá muito cedo, graduação, mas não, é bom já ter um networking, é bom já começar a trocar figurinha com gente que tá trabalhando na área, pra vocês aprenderem umas coisas a mais. Então isso também é outro aprendizado que eu queria passar pra vocês. Mas, bom, pra fechar, a minha última reflexão, a mais importante. Eu vivi tanto pensando no porvir que eu deixava de viver aquilo. E para mim esse é o maior aprendizado que eu tive e que eu quero deixar para vocês. É realmente assim, viver aquilo que você tá fazendo, viver aquela estação. Durante muitos anos eu estava sempre olhando para o próximo passo. O mestrado. O doutorado. Assim, na graduação já olhando para o mestrado. No mestrado, já olhando para o doutorado. No doutorado, já olhando para o pós-doutorado. O pós-doutorado, meu Deus, o pós-doutorado. Eu só pensava em aonde eu ia trabalhar, porque aí no pós-doutorado eu já decidi que eu não queria seguir a área acadêmica mais, que eu queria trabalhar na indústria. Então, gente do céu, eu não conseguia fazer mais nada, eu só pensava no porvir. E isso é muito ruim, muito ruim. Hoje eu aprendo isso, e aprendi assim a duras penas. Não foi uma coisa rápida de aprender, eu aprendi meio que agora, assim, pouquíssimo tempo. E aí por isso que esse vídeo para mim ele é bem pessoal, ele é bem impactante. Que a gente vive nessa ansiedade maluca de crescimento de carreira, por exemplo, de meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no curso certo? Será que eu tô na profissão certa? Será que eu tô meio caminho correto mesmo? E a gente vai atropelando a vida da gente, buscando essa melhora sempre, esse depois e depois e depois. Mas assim, isso não é saudável, não é saudável. Viva o agora, aproveita o agora, aproveita a estação que você está vivendo, porque essa estação vai passar. E aí vai ser uma outra estação, o verão vai chegar, e aí vai ser tudo muito diferente, e você vai ter que aproveitar o verão. A gente tá no inverno e reclama do frio, e aí quando a gente tá no verão a gente fica com calor. Eu sei que assim, o contexto é outro, tá? Mas assim, quando eu voltei da Europa, eu parei de reclamar de estação de ano, porque eu comecei a perceber isso, assim, viva a estação, viva aquela estação que Deus proporcionou naquele momento, e que essa estação vai passar. E aí na outra estação você aproveita daquela maneira. E aí isso realmente assim eu aplico pra minha vida sempre, sempre, sempre. E tô cada vez mais, tô me aperfeiçoando nisso, né? Vocês mesmo ouviram eu falando que no pós-doutorado eu já tava querendo viver a outra estação. Mas assim, é um esforço diário de você viver aquilo, viver o presente sem essa ansiedade de, meu Deus, acaba logo isso, meu Deus, eu quero viver outra coisa, meu Deus, né? E é isso, gente. Esse vídeo foi bem pessoal, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comenta aqui, que eu trago mais vídeos também sobre essas reflexões aí da vida, de uma vida não linear, que foi e é a minha, né? E mesmo vidas lineares, assim, né, que a gente chama de linear, mas que também a gente às vezes fica nessa pressa maluca, né? Mas assim, não deixa de construir planos, de pensar no futuro, né? A reflexão não é essa de, ai meu Deus, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas a reflexão é assim, você tá pensando no futuro, mas você não tá só pensando no futuro, você tá vivendo o que você tem agora. Esse que é o ponto que pega. Agora eu quero saber de você, me conta. O que você viveu lá atrás, seja na faculdade, ou seja depois, ou o que você está vivendo hoje, que você fala, meu Deus, por que eu fiz tudo isso? Meu Deus, eu quero voltar atrás. Coisas que vocês se arrependeram também na vida de vocês. Me conta se vocês também são um pouco igual eu, de ficar sempre olhando a estação seguinte, vivendo nessa pressa louca de querer tudo para ontem e esquecer de viver o agora. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like também, comenta, se inscreve no canal, porque eu vou falar sobre isso, sobre temas de carreira, indústria, área acadêmica, comunicação aí entre academia e mercado de trabalho, ciência aplicada,
Eu gosto muito de compartilhar sobre isso, mas eu também gosto muito de falar sobre esses temas aí mais pessoais. É importante também, eu acho que é legal vocês conhecerem um pouco da Bel, como ela é, o que ela sente. Eu volto semana que vem. Tchau!